Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever. Ative também as notificações. Assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga esse conteúdo. Aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonica_carneiro, esse mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar também na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira também me seguir nessa rede literária. Hoje para mim é um dia muito especial, porque é considerado o Dia da Consciência Negra, que eu costumo chamar Dia da Consciência Preta. E para nós que fazemos parte dessa minoria social, é um momento de reflexão, de celebração e de falar sobre nossas pautas. E quando eu posso, eu leio o ano inteiro essa temática, mas tanto a temática preta como o ser mulher, mas especificamente em novembro é o mês mais assim, mais focado, né? Eu acho que eu espero o ano inteiro para chegar esse período. No ano passado eu gravei um vídeo e esse ano eu vou dar continuidade dizendo aquela mesma frase que eu acredito que todo dia é dia de preto. E por que eu digo isso? Porque muita gente não entende a importância, né? Mesmo que o Brasil seja um país com mais de 60% da sua população composta de pretos e mestiços, mas as pessoas ainda têm essa dificuldade de enxergar a própria raça. E eu gosto também de dar uma singela explicação em relação a essa expressão preto, que muita gente não entende e acha até desnecessária. O porquê dessa mudança. A palavra negro, ela tem uma conotação negativa, remete à escravidão, e dentro da literatura, tudo que se for usado com negro, ela tem um teor pejorativo. Missa negra, noite negra. Já preto, ele tem um quê de mudança no sentido de um ativismo. E aí a gente já não está mais falando de raça, o negro escravizado, mas sim o preto, aquela pessoa que conseguiu ter o empoderamento. É uma explicação simples, mas é só para ficar mais ou menos aí a ideia na cabeça, instigando. E eu trouxe alguns livros para sugestionar, não é muita coisa. Eu quis fazer, eu acho, salvo engano, menor que do ano passado. Mas tem leitura nova e eu quero falar um pouquinho sobre cada uma delas. O primeiro livro que eu queria sugerir é esse aqui, Cachorro Velho, da Teresa Cardenas. Esse livro eu ganhei de presente da Edviges, o recadinho. E esse livro aqui eu pensei que ele falava sobre colonialismo. Na verdade não, fala sobre o racismo. É uma ficção cubana premiadíssima. Para quem não sabe, em 1886 a escravidão em Cuba ela foi abolida, mas o país sofreu as sequelas, as consequências desse processo. E a escritora ela é descendente de pretos e pretos escravizados. E aí ela conta a história de Cachorro Velho, que mora numa fazenda, e desde que ele se tem por gente, ele está lá e ele já está no final da vida. E aí o livro é muito cheio de memórias em cima da vida do Cachorro Velho. Lá ele se relaciona com algumas pessoas, além do patrão, óbvio, e conversa muito com Beira, que é uma escrava que também vive lá, próximo a ele. Ele fica como uma espécie de porteiro nessa fazenda e num certo momento chega uma escrava fugida de outra fazenda, acha. E aí ele fica naquela coisa de ajudar essa menina ou não, junto com Beira, essa menina fugir, não denunciar a presença dela e fugir para o quilombo. É um livro muito bom, muito tocante. Só senti falta porque eu achei muito curtinho. Queria mais texto, mais maravilhoso. Muito obrigada até de Vistes por esse presente. Foi uma história fascinante. Super recomendo.
Aí o outro livro que eu queria sugestionar é esse aqui, A Terceira Vida de Grant Copeland, da Alice Walker. Para quem não conhece, conta a história de Grant. E ele é um homem preto que vive nos Estados Unidos e num certo momento ele sai daquele lugar de onde ele mora e vai tentar a vida no norte. E depois ele regressa. E aqui vai contar as 3 gerações dessa família. E é muito interessante porque ela mostra mesmo a questão do olhar da comunidade preta em cima do branco e do branco em relação ao preto. Esse distanciamento que em alguns locais, ainda hoje nos Estados Unidos, existe. E aquele pânico e aquela repulsa que o Grant sente no sentido de não querer se relacionar com pessoas brancas. É um livro bem forte, bem pesado, tem relato de violência doméstica. O filho do Greg é uma pessoa horrorosa no sentido mesmo do anti-herói, que mostra assim a mazela mesmo do ser humano. Mas é um livro que quando eu li não me causou gatilho, não me causa gatilho esse tipo de narrativa, e eu gosto de ler sobre essa temática. A Alice Walker ela é muito conhecida, mas eu gosto de ver essa diferença das demandas pretas em cada região, porque a gente sabe que não é igual. Cada povo ele teve sua história e tem hoje seus enfrentamentos. É um livro maravilhoso. Só não recomendo muito para quem for muito sensível. O terceiro livro que eu queria sugestionar, eu li também esse mês, O Avesso da Pele, Jefferson Tenório. Eu ganhei de Camila Chuchu. Eu vou deixar, ó o recadinho aqui, eu vou deixar os canais que eu citar, as pessoas que eu citar, os canais linkados para que vocês possam conhecer. E aqui é um livro que conta a história de Pedro. Pedro, ele vai contar a história dele a partir de um evento da morte do seu pai. E esse livro é maravilhoso. Eu senti na escrita do Jefferson Tenório muita poesia, muita sutileza, um eu lírico muito forte. E Pedro ele vai contando a história da morte do pai e através de suas lembranças, suas vivências no dia a dia. E esse livro aqui, apesar de ser uma ficção, ele ilustra muito bem o que nós hoje falamos muito, que é a questão do racismo estrutural, né? Quem é preto e quem vive essa realidade sabe que apesar do país ser um país que tem muita abertura, muita miscigenação, existe um racismo, um preconceito, uma discriminação muito forte e velada, e que realmente o racismo é um problema estrutural. E eu desafio qualquer pessoa a ler um pouco mais sobre essa temática, porque eu acho ela super importante. Um outro livro que eu queria recomendar é esse aqui, Não Ficção, e Eu Não Sou a Mulher, de Bell Hooks. Esse livro ele fala sobre feminismo e sobre a questão racial, e o feminismo aqui ele é abordado dentro de uma temática preta, fazendo distinção entre o feminismo lá das origens de França, das sufragistas e as mulheres negras pretas que não foram abarcadas por esse movimento. É um livro fortíssimo, mostra a questão desde a escravidão até os dias atuais, enfrentamentos da mulher, a supersexualização do corpo preto, tanto da mulher como do homem, da mulher como objeto, da mulher preta como uma bicha, como uma mulher devassa, em detrimento da mulher branca, que era considerada uma mulher casta, pura, e o corpo da branca foi super protegido por causa da imposição da igreja, no sentido de ser um corpo que tem que ser preservado, em detrimento, de forma contrária, a mulher negra não teve esse resguardo, né? E é interessante quando a Bell Hooks mostra que até meninas de 12 anos, 10 anos, 8 anos, elas já tinham toda uma lascívia, eram encaradas assim, sexual. Então, na verdade, elas eram estupradas
porque elas têm uma sexualização muito forte. Desculpa, eu tô super gripada. Quando na verdade a gente sabe que não é. E tem um aspecto bem interessante aqui do livro, é quando fala dessa questão de muitas vezes a mulher branca não proteger essa mulher preta, porque representada para ela um risco, se opor ao pai, se opor ao marido. Então, quando ela não criticava esses abusos em relação à escrava, ela também estava protegida. É um livro muito instigante. Desculpa. Tem falas maravilhosas, mas eu separei um trechinho que é bem interessante e quando, num dado momento, numa conferência, eles querem falar sobre a não força da mulher, em detrimento da força do homem. E a Solgênio, ela fala, tem uma fala ali naquele momento, para desmistificar essa fragilidade da mulher e no sentido de buscar igualdade, direito, respeito. E diz assim: bem, crianças, onde há muita algazarra deve ter alguma coisa que não está certa. Penso que entre as negras do sul e as mulheres do norte, todas estão falando sobre direitos. Os homens brancos logo vão ter problemas. Mas sobre o que isso tudo aqui está falando? Que o homem lá fala que as mulheres precisam de ajuda para subir na carruagem, para passar sobre valas e para ter os melhores lugares. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para meu braço. Eu lavrei, plantei, juntei os grãos no celeiro. E nenhum homem conseguia passar na minha frente. E eu não sou uma mulher? Eu conseguia trabalhar tanto quanto qualquer homem. Quando conseguia trabalho e aguentar o chicote também. E eu não sou uma mulher? Pari 5 crianças e vi a maioria delas ser vendida para a escravidão. E quando chorei meu luto de mãe, ninguém além de Jesus me ouviu. E eu não sou uma mulher? Livro maravilhoso. Super recomendo para qualquer pessoa ler. Quem tiver possibilidade, esse tipo de narrativa, a não ficção, não é barata. Eu sempre acho que os livros de não ficção têm um custo maior. Mas eu acho que eles dão aquele boom na cabeça e abre o entendimento, né? Não desprezando a ficção, mas a gente sabe o quanto a não ficção ela é necessária para entender certas coisas e despertar o ser crítico. E aí quero recomendar Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Não li esse mês, mas li esse ano. E aqui é uma história maravilhosa que conta a história de um estudante que sai do campo e vai morar na cidade. E é interessantíssima essa narrativa porque aqui mostra aquele estudante sofrendo o racismo, né? E se a gente considerar a época que esse livro foi escrito, um outro século e uma outra perspectiva, Lima Barreto, ele morreu em 22, mas ele é de 1881. Então, assim, ele não é nosso contemporâneo, ele com certeza viveu muito mais forte, muito mais, de forma mais agressiva o racismo. E esse livro, apesar de ser uma história bem interessante, é um livro bem de denúncia. Quando aquele estudante, ele mostra que situações do cotidiano que ele está passando e que ele tem que sempre provar quem ele é, mostrar capacidade, o embate em relação a se ele é capaz ou não. Em Lima Barreto, a gente vê uma forma do preto, o homem preto ascender através do estudo e a mulher, com seu livro Clara dos Anjos, através do casamento com um homem de raça superior, um homem branco, né, em suma falando. E é um livro que, mesmo abrangendo um outro século, um outro período da história do Brasil, já é um livro que denuncia, entre linhas, o racismo
o racismo, desculpa, estrutural, e é maravilhoso. Na verdade, eu acho que qualquer coisa que Lima Barreto escreve é muito boa, porque apesar dele falar sobre o racismo, ele também tem contos maravilhosos, super divertidos, super engraçados e super recomendo. E aí seriam esses 5 que eu queria sugerir, mas queria fazer uma menção honrosa a esse livro que eu li nesse mês, Racismo Estrutural, de Silvia Almeida. Silvia Almeida tem canal. E esse livro aqui ele escreveu com a coordenação da filósofa Djamila Ribeiro. E é um livro de não ficção, curtinho, mas bem interessante, para falar também sobre essa questão do racismo estrutural, né? Eu gosto muito da ficção, mas eu acho que a não ficção ela é super necessária para abrir a mente até de quem é preto mesmo, porque muitas vezes não entende. Agora, recentemente, tem um conhecido meu, e ele postou assim, no período da eleição recentemente, que não existia racismo, que não tinha esse negócio com ele, que todos eram raça humana. Deus fez todos iguais. E assim, eu não comentei, não entrei em debate, eu respeito, mas aí a gente percebe o quanto o brasileiro carece de esclarecimento. E muitas vezes tu faz parte de uma minoria social e tu não entende isso, e tu não entende que tu só está repetindo, verbalizando discursos racistas que enfatizam a negativa sobre o que existe na realidade do mundo e no Brasil. Aí queria fazer essa missão honrosa, um livro maravilhoso, super recomendo. Quem quiser procurar o canal de Silvio, é bem interessante, né? Ele é um homem muito culto, muito inteligente e ele fala sobre muita coisa no canal dele, eu acho super interessante. Não sei se vocês conhecem, não sei se vocês leram nessa temática, se para vocês ainda não tem muito sentido. Eu entendo também que tem gente que sente gatilho. Pessoas brancas que não conseguem ler a respeito porque para elas são narrativas muito dolorosas. Para mim é um tá ok, acho que é muito comum, é comum. Eu acho que ser preto é como ser mulher. Não tem muito assim o que no dia a dia a gente vive o ser mulher e o ser preto. Então não tem muito assim mistério no sentido de passar batido, porque a gente vive na pele, no dia a dia, nas relações em sociedade e até familiares, essa questão do ser mulher e o ser preto. Então, para mim é um tema muito tá ok e eu gosto muito de falar. E eu acho que eu já sempre deixo claro isso aqui no canal, porque eu não vejo como uma obrigação minha. Eu acho que qualquer pessoa pode falar, mas é uma fala realmente de ativismo, né, que é importante que a comunidade que representa aquela minoria dê fala ao que a gente pensa, ao que acredita, mas eu entendo também que tem pessoas não brancas que se interessam, não pretas que se interessam pelo tema, e até mesmo que apesar de se interessar, acham importante, não gostam muito de ler porque acham pesados e se incomodam com a temática. Isso aí eu respeito. Quem quiser deixar aqui um comentário sobre esses livros, sobre o que leu, o que pensa a respeito, pode ficar à vontade, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!